Fala rapaziada, aqui é o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. No vídeo de hoje quero trazer para vocês 4 estoques que eu acho que são importantíssimos e que eu acho que deve dar no seu radar agora para o março de 2022. Mas antes disso, eu quero dar um update para vocês do que está acontecendo no mercado, principalmente no mercado americano. A gente teve um dia interessante hoje por várias razões, mas antes disso a gente começou essas últimas semanas, como vocês sabem, com essa invasão terrível na Ucrânia. Mais um momento histórico que a gente está vivendo, complicadíssimo, mas o que tem me chamado a atenção é que basicamente todo mundo, todas as pessoas, né? Não são todas as pessoas, mas um número muito grande de pessoas, tanto no YouTube quanto nas mídias em geral, usando esse assunto como se fosse a razão isolada pela volatilidade no mercado americano no momento. E isso não é verdade. A gente tem falado sobre volatilidade no mercado americano, que se vocês acompanham nosso canal desde o final do ano passado, a gente sabia que a gente já estava com um momento de inflação altíssima, não era novidade para ninguém, a gente sabia as possibilidades que o Fed ia fazer, a gente tem acompanhado, a gente esperava volatilidade, eu disse no vídeo anterior que eu tinha convicção que essa volatilidade, no mínimo, na melhor das hipóteses, ia continuar até o dia 10 de março, agora a gente já está em março, por causa da situação financeira de um modo geral, com a inflação em níveis que a gente não tem visto nos últimos 40 anos. O último nível inflacionário de janeiro, ele veio no mesmo nível de 1982, 40 anos, e a gente teve um número acima de 7,6%, um nível inflacionário altíssimo para os padrões americanos, e isso realmente tem refletido em tudo. A gente faz... Qualquer pessoa que está aqui, a gente vai no mercado comprar qualquer tipo de coisa, os preços das coisas têm subido muito, e esse realmente é o vilão, esse que é o driver da volatilidade. Obviamente que a situação que está se desenrolando na Ucrânia é importante, obviamente que tem desdobramentos que vão influenciar aí no mercado. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que com um barril de petróleo acima de $100, obviamente isso a gente já sabe desde o mês passado, obviamente que isso vai refletir no custo operacional da maioria das empresas, que vai refletir no CPI, no Consumer Price Index, que é o que a gente está esperando para o dia 10. O que aconteceu hoje foi interessantíssimo, porque Jerome Powell, o chairman do Fed, ele teve um hearing no Congresso americano, ele teve que testemunhar, como a gente fala aqui no Congresso americano, e ele disse categoricamente que o tax hike que a gente tem esperado, uma definição da parte do Fed que seria de 0,25 pontos. Ele disse, então vocês, you heard from the horse pop, como eles dizem, mas existe uma possibilidade real, na minha opinião, de que no dia 10 de março, se o número inflacionário for ainda muito maior do que foi de fevereiro, que esse número 0,25 foi o número mínimo estabelecido que o mercado esperava. O mercado já está priced in mais ou menos entre 6 e 7 price hikes esse ano. A gente já sabe que isso é uma possibilidade real de acontecer. Mas por conta dessa possibilidade, é nisso que essa invasão da Ucrânia ela tem um peso, porque trouxe o preço dos commodities para cima e obviamente reflete nos preços inflacionários de um modo geral. Então a gente pode ter um número do CPI muito alto, e talvez esse número que ele falou categoricamente que seria 0,25 agora em março, quando a gente tiver o FOMC, o meeting do Fed, no dia 16 de março, eu acredito que essa pontuação de 0,25 pode ser talvez 0,50 ou talvez 0,75. Então essa é uma possibilidade disso acontecer. E se isso acontecer, a reação no mercado, eu acredito que vai ser de choque no short term, mas de um modo geral, para conter a inflação, esse seria o ideal, que a gente tivesse um tax hike mais robusto, e a gente ia sofrer um pouco no começo, mas eventualmente isso seria melhor para a economia como um todo. A gente usou esse hearing hoje, a gente ficou acompanhando como a gente geralmente faz. Mais uma coisa, você acompanha nosso canal, na nossa comunidade do Discord, a gente estava ouvindo Jerome Powell falar, a gente estava fazendo trades automaticamente, porque a gente faz isso constantemente quando o presidente fala, quando ele fala alguma coisa que seja relevante. A gente teve um dia assim glorioso, eu chamo de Demolition Derby. A gente teve um trade no IWM, que é o ETF que acompanha o Russell 2000. Eu prefiro fazer trades, meus day trades, são quase todos baseados
nos indexes, mas não no index em si. Eu prefiro usar os ETFs que acompanham os indexes. A gente tem vários ETFs que acompanham tanto o S&P 500, quanto o Nasdaq, quanto o Dow Jones, quanto o Russell 2000. A razão que eu faço isso porque o custo do trade fica mais baixo e a rentabilidade é basicamente a mesma. Mas a gente fez no IWM um super trade de 622% hoje. Fizemos um outro no IWM de 186%. Fizemos trades também, a gente fez na Paramount, P-A-R-A, eu vou colocar aqui para vocês uma empresa para você ficar de olho também, que era Viacom. Eles tiveram um overreaction no mercado, na minha opinião. A gente acabou comprando um spread, foi uma indicação de um dos membros do nosso Discord, a Bárbara, e a gente saiu com esse trade com 292% hoje, além de Ford, que a gente saiu com 11% e outros trades assim. A gente tem uma comunidade no Discord espetacular, gente boa. A gente está sempre trocando ideia entre a gente, procurando soluções para os nossos trades e trazendo informações. Se você quiser participar, eu deixo o link na descrição. Mas então a gente teve esse dia baseado nas informações que a gente teve. E a gente está numa oportunidade, eu acredito, única em relação a essa movimentação do mercado. A gente tem vários estoques de altíssima qualidade e a minha filosofia para o long term sempre foi... Não, sempre não. Quando eu aprendi isso anos atrás. Que existe um valor incrível em você adicionar high quality blue chips, empresas de qualidade, para ser o bulk do seu portfólio. Esquecer um pouco esse tipo de estoque especulativo, ou então minimizar o seu exposure em estoque especulativo, mas sim você está sempre adicionando estoque de qualidade, blue chips, empresas que foram provadas através dos anos, das décadas, que você entende que elas têm um poder de reação muito mais positivo em relação a uma subida do mercado, e também quando o mercado está num momento de volatilidade, elas não têm essas depressões tão profundas. Então vamos lá. Os estoques que a gente tem na nossa mente agora para março. Antes de eu falar exatamente os 4 estoques, deixa eu falar para vocês o tipo de estoques que a gente está procurando agora para esse período inflacionário. Todas as maneiras possíveis que a gente tem para poder conter essa perda do seu capital por causa da inflação. Então a gente está falando de value stocks, basicamente, se você é novo em terminologia no mercado financeiro. Em inglês a gente tem basicamente 2 tipos de estoque. A gente tem value stocks, ou tem 3 tipos. A gente tem value stocks, a gente tem growth stocks, a gente tem crap stocks, ou seja, você tem estoques que a gente chama de value, ou seja, são companhias que já são provadas, e que elas têm uma certa estabilidade. A gente tem growth stocks, companhias que estão crescendo, e você tem mega cap growth stocks como Apple, como Google, que apesar de ser gigantescas, continuam crescendo. E você tem crap stocks, que são estoques que não prestam, não deveriam estar no seu portfólio. Mas falando sobre value stocks, basicamente é o que Warren Buffett e Charlie Munger e esse tipo de gente, Carl Icahn, são que esses grandes caras têm feito no decorrer das décadas, Ray Dalio, todo mundo. E tem provado no decorrer do tempo que esses estoques realmente são seus amigos quando as coisas dão mal. E muitos deles pagam dividendo também, que é um extra, obviamente, que nesse momento a gente precisa disso. Então, o primeiro estoque, vamos lá. O primeiro estoque é o Walmart, WMT. Walmart declarou earnings recentemente, declarou earnings de 1,53 dólares per share. Bateu o revenue que eles tinham, que o revenue deles ficou acima de 100 bilhões de dólares, mas eles bateram o revenue, que era a expectativa em 1,15 bilhões de dólares. O Walmart é um mega companhia, e tem sido constantemente um estoque que não sofreu tanto comparado com outros estoques que você olha. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Mesmo em março de 2020, quando o corona, a pandemia começou e lockdown e tudo isso, ele se manteve estável. Você olha no gráfico, parece mais ou menos só que está trading sideways, mas não como outros estoques que tiveram aquele V-shape, né, que desceu assim abruptamente. É um estoque muito mais sólido. A gente adicionou o Walmart, na verdade, no nosso Discord. A gente colocou um alerta em janeiro. Eu tenho esse hábito de dollar cost average, os estoques que eu acredito, no regular basis, quando estão no meio de suporte. É o caso agora, o Walmart ainda paga um dividendo, eu diria respeitável, de 1,6%, 66%, que, como eu disse, ajuda você a conter um pouco dessa perda inflacionária. Então, o Walmart, sem dúvida, é um estoque que eu acho que deveria estar no seu radar para março e eventualmente no decorrer da sua vida como investidor, porque tem sido uma potência. O outro
Também colocamos um alerta no Discord recentemente, é o SPY-V, SPYV. Esse é interessante porque o SPY, o SPY, que eu já falei, exaustão aqui, e que a gente usa no nosso day trade constantemente. Mas esse SPY-V, o SPY-V, né, SPYV, é a divisão, a subdivisão dos value stocks que estão dentro do S&P 500. Da mesma maneira como você tem empresas distintas dentro do S&P 500, você tem esse que é de value stocks, que é a temática do que eu estou falando hoje, e eu gosto de adicionar quando ele está abaixo de 40, porque é um ETF também, mais uma vez, pelas mesmas razões, muito constante, também paga um dividendo. O terceiro é o XLF, outro ETF que eu considero de qualidade. Ele é um ETF que segue o setor financeiro, que é um outro setor que a tendência no período inflacionário é se manter mais estável, e você não precisa escolher bancos específicos. Se você olha, você pode, por exemplo, de graça, você pode olhar ETF.com e te mostra a composição dos ETFs. Então você tem um ETF como esse, você tem Bank of America, você tem JP Morgan Chase, você tem Visa, você tem as grandes empresas, os grandes bancos americanos estão contidos ali dentro. Então você não tem que pick and choose, você tem um ETF para isso. Ele está também por volta de $36, eu acho que é um bom momento de compra para o XLF também. Lembrando, para todos esses que eu falei, se você faz investimento aqui nos Estados Unidos, eu não sei exatamente nas plataformas que se usam do Brasil, mas você tem a opção de reinvestir esses dividendos, ou seja, você não receberia parte em dinheiro, nem cash, desses dividendos que são pagos aqui trimestralmente, mas você receberia esse dividendo como parte adicional dos seus estoques. Então você vai proporcionalmente crescendo, e a outra vantagem disso é que você não precisa pagar taxa, você não precisa pagar imposto. Então é uma dica para vocês, dependendo do tipo de plataforma que você usa, você pode escolher simplesmente reinvestir os dividendos. Então toda vez, todo quarter, todo trimestre que esse dinheiro seria emitido para você, né, um cheque, ou o que seja, você receberia, na verdade, mais estoque por isso. É uma coisa que tem sido muito boa. E o último estoque que não é dessa categoria de value, é um growth, é um mega cap growth stock, mas esse não dá para deixar passar nesse momento que está acontecendo agora, é o Google, GOOGL. A razão disso porque o Google, vou mostrar aqui, fez um double bottom recentemente, e o mais importante para mim Google confirmou um stock split para julho desse ano. E a tendência do que acontece com estoques desse, a razão que eles fazem esse tipo de split vai ser um split de 20/1. Isso quer dizer o seguinte: se você tem um estoque da Google, se você quiser comprar um estoque da Google, você vai pagar $2.000 e tantos. Mas você vai receber 20 estoques proporcionalmente. Vão ser 20, em vez de um serão 20 divididos por esse valor. Então você vai ter 20 estoques de talvez, sei lá, abaixo de $100 possivelmente. A razão que as empresas fazem isso, a Apple é bem conhecida por fazer isso constantemente, tem feito isso no decorrer dos anos, é porque dá acesso a mais investidores, então você consegue trazer o market cap da companhia para cima mais uma vez. Então, com essa possibilidade, com essa certeza que o Google vai fazer um split em julho desse ano e está num bom nível de compra, eu estou adicionando no nosso Discord, já coloquei lá, mas eu quero trazer para o radar de vocês, se você não tem acesso, porque eu considero, a gente sabe o potencial que o Google tem, e com o split, para onde que esse estoque pode continuar indo, é importantíssimo para você, se você tem um plano realmente de long term, para 5, 10, 20 anos. E obviamente você também pode fazer trade, como eu falei, a gente tem a comunidade de Discord que a gente faz trade diariamente, a gente fala sobre options primariamente, mas a gente fala sobre long term portfólios, a gente fala sobre crypto. A gente tem uma equipe de pessoas que estão dedicadas a crypto, que estão dentro do Discord para poder trazer informação de crypto constantemente, inclusive análise gráfica de crypto, o que está acontecendo nos últimos momentos. A gente fala sobre ETFs, a gente está sempre bouncing back ideas, e uma oportunidade que a gente tem de se comunicar melhor dentro do Discord. Esse é o nosso vídeo para hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, considere subscribe para o nosso canal. A gente sempre tenta trazer informação séria. Eu estava vendo um vídeo, nos últimos vídeos, os caras querem ser entertainment, e esse não é de entertainer, e a gente não é um canal de entertainment. A gente quer realmente trazer informação valiosa para você, que você possa se aprofundar no seu conhecimento sobre o estoque market americano.
e como você pode melhorar a sua vida financeira através dessas informações. Mais uma vez, não esqueça de deixar seu like, subscrever o canal e vejo vocês na próxima.